Hoje nós estamos no capítulo 25 de Gênesis. Se pensarmos no tamanho do livro de Gênesis, é claro que os capítulos não têm o tamanho igual, eu não fiz uma avaliação disso, mas a princípio nós estamos chegando à metade do livro de Gênesis, que tem 50 capítulos. Então estamos na metade do livro de Gênesis, mas muito mais importante do que isso, porque essa divisão de capítulos não é original, não tinha essa divisão, né, quando o livro foi escrito. Mas a coisa mais importante desse ponto onde nós estamos no estudo do livro de Gênesis e no estudo da vida de Abraão é que hoje chegamos à última etapa. O que é a última etapa da vida de Abraão? Quando ele morre, quando a vida dele aqui na terra chega ao fim. Então, nós vamos falar sobre o final, né? O fim da jornada. A jornada de Abraão, naquele tempo, viviam bem mais tempo do que hoje. Então, é uma vida de 175 anos, é bastante tempo. E a vida dele é uma das vidas uma dos personagens, das figuras mais importantes da Bíblia, porque é a partir dele que começa o plano de Deus de redimir, de voltar ao ponto original, ao ponto que Deus queria quando ele criou o homem. Abraão não chegou ao final, ele iniciou, ele fez uma jornada que foi o início de toda uma história que continua até hoje. Então, é um ponto muito importante. Se você está fazendo uma leitura consecutiva da Bíblia, a gente sempre fala assim que tem partes na Bíblia que, para uma leitura devocional, às vezes para você se inspirar em alguma coisa, esse capítulo não seria normalmente um capítulo que você ia escolher para se inspirar, porque tem vários nomes, tem vários fatos, tem nesse momento de registrar a morte de Abraão, vai falar sobre os filhos, vai falar sobre descendências, logo depois vai falar sobre a descendência de Ismael. Então, é um daqueles capítulos que normalmente, às vezes, você até pula na sua leitura, porque parece que não tem muita coisa importante. Mas como nós estamos fazendo um estudo sequencial, nós queremos entender a história. Então, esse capítulo e os fatos que nós temos aqui são importantes do ponto de vista da história de Abraão, porque vai registrar a morte. Ok, ele morreu, com que idade? Mas nós vamos ver que nesses poucos versículos, nesse relato que nós temos aqui, tem vários fatos, chama atenção algumas coisas, e nossa maneira principal de procurar entender a história do ponto de vista de Deus, porque Deus usa muito a história para comunicar sua natureza, seu plano, para ilustrar lições. Então tem muitas coisas, tem coisas que você pode pegar assim, isolado, um fato: Abraão ofereceu Isaque, Abraão saiu da sua terra. Você pode pegar fatos isolados, mas o importante para entender a mensagem total da vida de Abraão, o significado é ver do início ao fim. E mais uma coisa, antes da gente começar, aqui nós estamos vendo o final de como eu falei, um dos servos principais de Deus na Bíblia. E é muito importante, nem todos os servos de Deus, mesmo sendo servos fiéis a Deus, nem todos tiveram um fim feliz, ou um fim, não terminaram muito assim lá em cima. Alguns terminaram muito mal, né, como Salomão. Então, assim, o final da vida de um herói da fé, de alguém que realmente representa algo para nós, o final da vida dele é muito importante. Então, isso é mais uma razão para a gente dar uma olhada aqui e ver o que Deus pode falar conosco. Senhor Deus, nós te agradecemos por ter deixado todas essas palavras, esses relatos e essas coisas importantes para nós. E obrigado também por nos ajudar com Teu Espírito Santo a entender e aplicar
as verdades que o Senhor deixou, algumas até meio escondidas, mas que cavando aqui, colocando o nosso coração diante de Ti, algumas perguntas surgem, não temos a resposta para todas elas, mas à medida que fazemos essas perguntas, à medida que nós queremos entender vários fatos, o significado daquilo que o Senhor fez com Abraão e com a descendência dele, que nós possamos realmente entender mais os teus propósitos, que nós possamos entender mais o que o Senhor quer falar conosco e o que o Senhor quer fazer para terminar o teu plano. Nós estamos olhando lá atrás, no início do plano, e nós estamos aqui 4.000 anos depois dessa época, querendo entender como esse plano que começou há tantos milênios, como que esse plano vai terminar, como é que essa promessa, como é que tudo que o Senhor plantou na vida de Abraão, como é que isso vai dar fruto. Então, pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua revelação e a tua ajuda para aplicar isso na nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar no capítulo 25 de Gênesis. Você tem à sua disposição também um esboço que nós vamos usar. Aqui nessa folha eu coloquei alguns fatos interessantes. Esses fatos são deduções, porque não explica tudo isso nesse capítulo, mas vou falar sobre essa folha primeiro, porque nos dá uma visão antes de começar a ler esse relato. Então, nós descobrimos nesse capítulo que Abraão viveu 175 anos. E é interessante que a vida dele fica dividida assim, em 3 partes, ou nós poderíamos até falar em 2 partes. Ele viveu 75 anos antes de chegar em Canaã. Ele recebeu um chamado para sair de Ur dos Caldeus, mas ficou alguns anos em Harã. Mas quando ele chegou em Canaã, ele estava com 75 anos. Então, 75 anos antes de chegar na terra que Deus guiou, para onde Deus o guiou. Depois ele ficou 25 anos esperando o nascimento do filho. Portanto, Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos de idade. Ismael tinha nascido 14 anos antes, 75 anos, e depois mais 25, e depois que Isaac nasceu, ele viveu mais 75 anos. Então, é uma divisão bem simétrica, né? 75, 25, 75. E também nós podemos dizer que, se nós dividirmos em 2 partes, ele viveu 75 anos antes de chegar a Canaã, e viveu 100 anos lá. Então, ele é mais da metade da vida dele. Ele viveu 100 anos, mas 100 anos como peregrino, né? 100 anos sem ter um lugar fixo, sem ter uma propriedade, 100 anos como um peregrino na terra que Deus prometeu para ele. Esses outros fatos são só para a gente ter uma noção da vida dele. Depois que Sara, sua esposa, morreu, no capítulo 23, ele viveu mais 38 anos. Então, depois da morte de Sara, ele ficou mais 38 anos, sobreviveu, né? Viveu além dela. Os 2 filhos principais, porque hoje aqui no capítulo 25 nós vamos descobrir que ele gerou outros filhos, mas a idade dos 2 filhos dele quando ele morreu, se Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, então o cálculo é fácil. Na morte de Abraão, Isaac estava com 75 anos. E só para a gente colocar na perspectiva, Isaac vai viver até a idade de 180 anos. Então, assim, depois da morte do pai dele, Isaac viveu mais 105 anos. Então, ele também teve uma vida longa. E Ismael, que nasceu 14 anos antes de Isaac, estava quase com 90 anos, né? Em torno de 89 anos, quando Abraão morreu. E isso também significa que nem lemos sobre isso ainda, porque nem tudo é relatado exatamente numa sequência cronológica. Então, nesse capítulo 25, mais na frente, vai falar sobre os filhos de Isaac.
Nós não vimos isso ainda na história. Mas os dois filhos, né? Isaac teve só dois filhos, gêmeos. Então, esses dois filhos nasceram quando Isaac estava com 60 anos de idade. Então, os dois filhos dele estavam com 15 anos quando o avô morreu. Então, isso é só para a gente ter assim, um pouquinho de contexto aqui e saber, assim, dentro do contexto da vida de Abraão, o que aconteceu e em que pé que estava quando Abraão morreu. Ok, agora olhando assim no texto, né, Gênesis 25, nós descobrimos que Abraão tomou uma outra mulher cujo nome era Quetura. E aí vai falar sobre os filhos, dos versículos 2, 3 e 4, vai falar sobre os filhos que Abraão teve com essa outra mulher. Então, ele teve mais 6 filhos. Puxa, a gente achou que Abraão ia só ter um filho, aí nasceu Ismael antes, agora ele tem mais 6 filhos. E dessa relação, tipo uma pequena genealogia da descendência de Abraão com Quetura, vai citar, além dos 6 filhos, fala de 7 netos, só fala da descendência dos 6 filhos, fala da descendência de 2 deles, e aí dá 6 netos, e ainda fala sobre 3 bisnetos. Se todos eles tinham nascido quando Abraão morreu, nós não sabemos. E uma outra coisa, assim, para a gente colocar uma interrogação, porque ninguém sabe, como a gente lê assim na sequência, Sara morreu, Isaac, o servo foi buscar uma esposa para Isaac, e Abraão estava ali, viúvo, sozinho. Quando foi que Abraão pegou uma outra mulher? No versículo 1 fala que ele tomou outra mulher, uma esposa. Mas no versículo 6 fala dos filhos das concubinas, que seria Agar e Quetura, a não ser que tivesse alguma outra que também não foi citada. Então, tem vários fatos aqui, vários aspectos, várias perguntas que a gente não tem nenhuma certeza, mas assim, uma das suposições, uma das coisas assim que a gente tem que pelo menos questionar é se realmente essa concubina, essa outra esposa, Quetura, se Abraão só casou com ela depois da morte de Sara, porque, puxa vida, né? Abraão estava com 100 anos, difícil de ter um filho. A esposa dele, Sara, morreu 37 anos depois do nascimento de Isaac. Será que depois que Sara morreu, que ele viveu mais 38 anos? 38 anos, se você tem idade, dá para casar com uma outra esposa e ter 6 filhos, mas pela idade dele, então existem algumas suposições de que Quetura, como foi chamada de concubina, normalmente concubina é alguém além da sua esposa que tem status de esposa. Enfim, é possível que está sendo registrado aqui no capítulo 25, mas em algum momento, talvez depois que Isaac nasceu, em algum momento, pode ser que Abraão tomou outra esposa. Alguns acham que até foi antes de Isaac nascer, mas isso eu acho pouco provável. Mas, de qualquer forma, aqui tem, junto com o registro da morte de Abraão, começa falando sobre essa outra descendência. Então, Abraão tem mais 6 filhos, além de Isaac e Ismael. Tá? E tem esses netos, foi constatado nomes aqui. Esses nomes, eu não vou tomar tempo, sim, e a maioria desses nomes a gente não tem muita informação, mas quando se faz uma pesquisa, você pode encontrar, esse lugar, por exemplo, versículo 3, Sabá e Dedã, tem alguns dos nomes, Medã, Midian, tem vários nomes aqui, que às vezes são citados na Bíblia ou são encontrados em documentos antigos. O ponto principal e a razão de colocar essa informação aqui, claro, uma informação importante sobre Abraão, mas a razão de colocar isso
Para o povo de Israel, esse livro foi compilado, segundo a tradição, a gente entende que foi por Moisés, mas assim, esse livro foi compilado e foi escrito para o povo de Israel, porque eles conheciam esses nomes, eles tinham conhecimento, era da região. É como se a gente estivesse contando a história de alguém que viveu no Brasil e a gente fizesse menção de coisas que aconteceram também no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, assim, lugares que fazem sentido para nós, porque a gente conhece. Então, uma das promessas de Deus a Abraão foi que ele seria pai de muitas nações. Bom, eu sempre pensei, pai de muitas nações é porque ele é pai de todos que creem, que pertencem a outras nações, como nós aqui no Brasil e outras nações, mas a verdade é que Abraão realmente foi pai de várias nações, porque nós sabemos que Ismael, filho de Abraão, gerou uma outra nação, depois Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú e Jacó. Esaú foi também pai de uma nação, Edom. E também aqui, nós não, como eu falei, nem todos os nomes aqui são conhecidos, mas um dos nomes que mais destaca aqui dos filhos de Quetura, no versículo 2, é Midian. Midian dos midianitas. Os midianitas aparecem várias vezes, inclusive aqui mesmo no livro de Gênesis, mais na frente, quando o bisneto de Abraão, José, é vendido para o Egito, naquela história de José, passaram alguns ismaelitas e midianitas. Então, eram povos que viviam ali por perto. Então, eles tinham conhecimento. Uma coisa que muitas vezes a gente não se lembra. Moisés foi criado no Egito, e quando ele matou aquele egípcio, ele fugiu. Foi lá para o deserto Sinai. Para onde que ele foi? Que tipo de povo que ele foi? Ele foi para o povo dos midianitas. Ele se casou com uma midianita, Moisés. Então é interessante saber esses nomes. Como eu falei, a maioria a gente não conhece, mas são, por meio desses filhos e netos, foram gerados povos que viviam naquela região da Arábia, das regiões do Oriente Médio ali, perto de Israel. Então, antes de falar sobre a morte de Abraão, fala sobre esses filhos. E isso é importante, e nós vamos seguir primeiro, nós vamos seguir o relato aqui da morte de Abraão e tudo que as Escrituras registram a respeito da sua morte, mas depois, no final, nós queremos meditar sobre alguns aspectos que, na verdade, acho que uma das coisas mais importantes que tem aqui, tem vários fatos interessantes sobre que a Bíblia ressalta sobre a vida de Abraão aqui no relato da sua morte. Mas a primeira coisa que fala é sobre essa descendência, além de Ismael, mais 6 filhos e os descendentes deles. E aí no versículo 5, Gênesis 25, versículo 5, ele já começa falando: Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Então, uma das coisas assim, claro, quando um homem morre e quando ele tem filhos, então ele tem propriedades, ele tem uma herança, ele deixa para os filhos. Então, assim, um dos pontos mais importantes nesse capítulo é o que a Bíblia fala, o que aconteceu com os 8 filhos de Abraão, né? São 8 filhos ao todo: Isaque, Ismael e os 6 filhos de Quetura. Então, o que aconteceu com os outros filhos? E aqui vai falar sobre isso. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Versículo 5. Agora, versículo 6. Mas aos filhos das concubinas que tinha, deu Abraão presentes, e ainda em vida, separou-os do seu filho Isaque, enviando-os para o Oriente.
Então, esse é o primeiro fato. Antes de falar sobre a morte em si, ele fala sobre, nós lemos sobre os filhos, os vários filhos que ele deixou e o que ele fez com a herança. E é uma boa prática. Abraão, como pai, ele distribuiu a herança dele antes da sua morte. Ele já, né, fala sobre isso em vida. Abraão, em vida, deu presentes a eles e separou-os do seu filho Isaque e mandou para longe, assim, não para muito longe, mas mandou para fora da terra da promessa, mandou para outras regiões, para eles não ficarem perto de Isaque, não entrarem em conflito com Isaque sobre o legado principal. Mas tudo que, então ele dá presentes para os outros filhos e ele dá tudo que ele tinha para Isaque. E quando nós voltamos, eu só quero confirmar isso, eu acabei de falar assim que talvez esses outros filhos já existiam há mais tempo, a gente não sabe quando que foram gerados, mas voltando no capítulo 24, nessa história do servo de Abraão, ele fala sobre isso, não fala sobre os outros filhos, mas ele fala assim, Gênesis 24, versículo 35, o servo está lá na casa de Labão, de Rebeca, né? E ele vai contar que ele é servo de Abraão, ele vai contar a missão, e no versículo 35 ele fala, o Senhor tem abençoado muito o meu Senhor, e ele se tem engrandecido, deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, mesmo depois de velha, gerou um filho a meu Senhor, e a este deu ele tudo o que tem. Então, isso aqui subentende que ele tinha outros filhos. Bom, ele tinha Ismael, mas pode ser que ele já tivesse, nessa época, outros filhos, porque o próprio servo está falando assim, ele tem um filho, e a esse filho, que nasceu de Sara, o meu Senhor deu tudo que ele tem. Quer dizer, se ele fosse o único filho, é claro que daria tudo que ele tinha, né? Mas, então, aqui nós temos esse fato, que é um fato que, até certo ponto, assim, nós estamos acostumados a saber que o filho da promessa, filho que vai levar adiante a bênção e a missão, é Isaque, mas para a nossa mente, para nosso senso de justiça e de pensamento, é um pouco estranho, né? A gente pensa, puxa, Ismael foi um filho e foi embora, assim, nem fala muito assim, se Abraão deu posse, se deu alguma coisa mais substancial. Para esses outros filhos, ele dá presentes, mas assim, é uma coisa muito insignificante em comparação com a riqueza, com a herança que Abraão tem. Ele dá tudo para Isaque. Então, nós vamos falar sobre isso mais no final, mas, de fato, eu acredito, assim, olhando esse capítulo 25, porque depois da morte de Abraão, assim, nós temos aqui, 25 começa com a descendência os outros filhos de Abraão, com Quetura. E logo depois de falar sobre a morte de Abraão, a partir do versículo 12, vai falar sobre Ismael, que é o filho que nasceu primeiro, de Agar. Então, esse capítulo, ele vai falar sobre a morte de Abraão, mas ele fala sobre os outros filhos. E antes, na verdade, ele fala sobre todas essas outras descendências de Abraão, para depois, a partir do versículo 19 desse capítulo 25, que aí vai começar a falar a respeito de Isaque, o filho da promessa. Então, esse tema, esse fato de que Abraão tinha mais 7 filhos, mas dos 8 filhos do total de 8 filhos, só um que herdou o que Abraão tinha, só um deu sequência na promessa, no legado verdadeiro que Deus deu a Abraão. Isso talvez o fato mais importante desse capítulo, que mais chama atenção. Tem várias outras coisas que nós vamos mencionar agora na sequência, e depois nós vamos voltar para esse ponto, que para mim realmente é o aspecto mais
O aspecto central desse trecho aqui é pensar assim, por quê? E já vou adiantar para você que está ouvindo, eu não tenho a resposta, é uma pergunta. Eu sempre falo, vale a pena fazer perguntas. Nós precisamos fazer perguntas, nós precisamos indagar, nós precisamos perguntar, mas Deus, por que o Senhor faz assim? Por que só um filho? Por que todos não podiam fazer parte? Eu vou falar uma outra coisa aqui, já antes de... Eu vou voltar nesse ponto no final, mas só para instigar mais um pouquinho. Nós temos os três primeiros patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. 3 gerações, 3 patriarcas, antes de Deus realmente lançar a nação de Israel, antes de começar assim a multiplicar, era assim por 3 gerações, 3 longas gerações. Deus estava trabalhando só com Abraão, depois só com Isaque. Então, dos 3 patriarcas, nós vemos, Abraão teve 8 filhos, Isaque teve 2, mas tanto com Abraão quanto com Isaque, dos filhos Deus vai escolher só um. Então, de 8 filhos, Deus escolhe somente Isaque. Isaque vai ter 2 filhos gêmeos, mas só um que vai dar continuidade. O mais velho, que saiu primeiro, não vai. Agora, quando chega em Jacó, na 3ª geração, aí Jacó tem 12 filhos. E todos os 12 entram, fazem parte, são as 12 tribos. Agora você vai pensar, puxa, então chegou no tempo de Jacó, agora todos os 12 filhos de Jacó são santos, Não, você vai ver as histórias que conta a respeito dos filhos de Jacó, eles faziam coisas terríveis, né? Então, é uma grande pergunta, por que isso? Porque na geração de Abraão, não foram todos incluídos, ele teve que despedir, manda Ismael embora, já vimos isso, já aconteceu antes. Agora 6 filhos de Quetura, manda embora, dá presentes, mas não podem ficar aqui junto. Aí nós chegamos na 2ª geração, Isaque com Esaú e Jacó, não, Esaú não faz parte. Então, tudo isso aqui são coisas para a gente indagar por quê. Mas eu vou deixar isso mais para o final da aula, porque eu quero agora dar sequência aqui no capítulo 25, e vamos ver aqui quais são os fatos que são destacados, quais são as coisas que aparecem aqui nesse relato. Então, se você quiser acompanhar no esboço, depois de falar sobre os filhos e que ele mandou embora, deu presentes, então nós estamos no versículo 7. Então, primeiro fato que vai falar sobre a morte de Abraão é a idade, já mencionamos isso, 175 anos, ok? Estes foram, pois, os dias de vida que viveu Abraão, 175 anos. Agora é versículo 8, qual vai ser o próximo fato, qual que vai ser a próxima coisa que a Bíblia vai ressaltar sobre a morte de Abraão. Esse versículo para mim, assim, é uma coisa muito interessante. Versículo 8, expirou Abraão e morreu. Okay, expirou, respirou, né? Deu a última respiração e morreu. Mas como que Abraão morreu? Ele morreu com tem várias traduções, mas ele morreu em boa velhice. Gente, a gente olha para as pessoas à nossa volta, para nossos familiares, para pessoas que a gente conhece, e a gente entende que é difícil ter uma boa velhice. Mas ele morreu em boa velhice, velho e cheio de dias. Essa tradução aqui fala cheio de dias. No esboço eu coloquei algumas alternativas de várias, como é que essas palavras podem ser traduzidas, né? É uma vida... O que é uma boa morte? O que é quais são as qualidades que caracterizam uma boa morte? Ele teve uma vida longa,
A Bíblia fala bastante, né, assim, quando a pessoa morre jovem, como ela foi cortada antes da hora. Então, o fato de uma pessoa não conseguir viver um ciclo completo, chegar assim a uma idade boa, assim, é considerado assim que não foi legal, não foi uma vida completa. A própria vida de Jesus, relatada, profetizada em Isaías 53, fala que Jesus foi cortado da vida da terra dos vivos, né? da terra, ele foi cortado antes da hora, ele foi ceifado. E como a gente sabe, isso acontece, nós temos sempre pessoas que morrem numa idade mais jovem, criança, jovem, ou sem completar um ciclo completo. Então, isso aqui é para mostrar o padrão de uma vida abençoada. Isso é complicado a gente falar disso, porque nós não podemos dizer que uma pessoa que não vive uma vida completa, assim, em anos, não foi abençoado, mas ao mesmo tempo isso aqui é o sonho de todo mundo, de poder viver, ver seus filhos, seus netos, poder assim, ver o fruto daquilo que plantou e de ter assim uma vida plena, porque a próxima, ele fala assim, ele morreu em boa velhice, velho e cheio de dias. Assim, velho, parece uma repetição. Velho e cheio de dias é a mesma coisa, né? Mas na verdade esse cheio de dias significa também satisfeito. Então, olha as outras expressões aqui: uma vida longa, bem vivida, uma ditosa velhice, farto de dias, repleto de bons anos. E essa palavra que eu acho muito interessante, satisfeito. É como assim, você se alimenta bem, você tem uma refeição, quando você termina, você está satisfeito. Então, uma vida assim, é como você chegar ao final de uma vida e dizer assim: eu estou satisfeito, eu posso partir, porque eu vivi o que Deus me deu, eu vi o fruto que eu queria ver, eu pude ver a sequência das gerações. Ele viu o filho do milagre, ele viu esse filho se casar, ele viu esse filho dele ter filhos. Então, ele teve também muitas bênçãos na vida dele. Depois nós vamos mencionar isso também. Aqui nesse capítulo não fala, mas se ele tinha tudo que ele possuía, ele deu para Isaac e deu presente para todos os outros, é porque, como nós lemos, né, no relato do servo de Abraão, Deus abençoou Abraão, ele ficou próspero, ele tinha muitos rebanhos, ele tinha servos, ele tinha ouro e prata, ele foi um homem próspero materialmente, ele recebeu muitas bênçãos materiais. Então, ele ficou satisfeito. Então, esse aqui é uma descrição de alguém que foi abençoado por Deus. Deus falou assim com Abraão lá em Gênesis 12: eu vou não só fazer da sua descendência um dia ser uma bênção lá na frente. Ele falou assim: eu te abençoarei, você será abençoado, você se tornará grande, você vai ter um nome conhecido. Então, Deus deu a Abraão uma grande bênção, e essa bênção, muita coisa a gente tem enfatizado, que ele foi peregrino, ele não possuiu terra, somente lugar de sepultura, mas ele foi abençoado, com a vida plena e com muitas bênçãos, muitas possessões também. Só para a gente, eu vou parar assim, nesse ponto, porque lógico que aqui vai ter aquela pergunta, a mesma coisa de perguntar assim: nós cremos que Deus é poderoso para curar. Jesus curou quando ele estava aqui na terra, ele continua curando, mas nós perguntamos: mas por que nem todos são curados? Então, existem muitas perguntas, porque quando eu estou colocando aqui, esse aqui chama atenção, o versículo 8 é algo que chama atenção nesse relato, de que Abraão viveu uma vida plena, ficou satisfeito, foi abençoado. A gente não sabe se ele ficou doente antes de morrer, o que aconteceu, mas
mas ele viveu uma vida boa e morreu bem. Então nós perguntamos, mas por que tanta gente não tem uma boa velhice? E assim como todas as coisas por que muitas pessoas que buscam a Deus, que são fiéis a Deus, não têm bênçãos materiais, não é nem de ficar rico, mas tem pessoas que passam dificuldade, pessoas fiéis a Deus, né? Além de tantas pessoas que podem não ter assim um nome de servo de Deus, podem não aparecer, mas são pessoas que querem, que têm o coração para Deus e que não desfrutam dessas bênçãos. Então, é claro que nós temos uma pergunta também que a gente não tem como responder. A Bíblia mesmo explora essas coisas, o livro de Jó, Salmos. Por que os justos muitas vezes sofrem? Por que os ímpios muitas vezes prosperam? Então, nós temos esse mistério, esse paradoxo, essa coisa que a gente não sabe explicar. Por que as coisas não são matemáticas? Por que as coisas não são, eu sirvo a Deus, eu quero a bênção de Deus, eu quero dedicar minha vida a Deus e tem pessoas super fiéis a Deus que ficam numa cama, que ficam doentes, tem pessoas que têm uma velhice que não é boa. Então nós não temos essa resposta. Por que isso acontece? Isso faz parte de toda a criação que está gemendo até que Jesus venha. A própria morte, isso aqui é uma boa morte, mas na verdade a morte é uma coisa muito triste. Então, num certo sentido, não tem boa morte, porque a morte separa, a morte parece que é o fim. Então, tem muitas coisas que fazem parte de um sistema que ainda não é o reino de Deus, que ainda não foi restaurado, não foi mudado. Isso é uma parte. Uma outra parte, assim, uma outra coisa que a gente pode mencionar é que no Antigo Testamento, nessa época de Abraão, porque muitas pessoas até usam a vida de Abraão, a vida de Davi, de outros homens assim que foram ricos, prósperos, Salomão, tal, para dizer assim que Deus, se você está sendo fiel a Deus, você sempre vai prosperar. E como nós estamos falando aqui, isso não é verdade. Tem muitas pessoas fiéis a Deus e não prosperam. Deus é nosso Pai, Ele cuida de nós, mas existem tribulações, existem situações que pessoas podem passar e que pode parecer assim, puxa, Deus não me abençoou. Então, nessa época, isso é meio complexo, né? Mas e também não é uma resposta completa, mas é uma visão que nos faz entender que no Antigo Testamento Deus mostrava a sua bênção através mais de coisas visíveis, concretas, físicas. Então, a bênção de Deus geralmente aparecia com bênçãos materiais, com possessões, com uma vida mais longa. O relato da vida de Davi, quando Davi morreu, também em 1 Crônicas, fala que ele morreu cheio de dias. Ele não era tão velho quanto Abraão, muito menos, mas ele morreu bem. Ele também fala assim de uma boa morte, né? E eu só quero ler um texto também que é num Salmo 92, né, que fala assim da velhice, que fala assim, Salmo 92, versículo 12, fala: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, proclamando: o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há impiedade. Isso é Salmo 92, de 12 a 15. Isso é uma bênção de Deus. Isso assim, ser curado é uma bênção de Deus. Deus abençoar o trabalho das suas mãos é uma bênção de Deus. Ter filhos e netos servindo ao Senhor, prosperando, caminhando bem, é uma bênção de Deus. Mas nem sempre
nós temos todas essas coisas. Isso, no Antigo Testamento, Deus demonstrava sinais do seu reino vindouro, alguns indícios, algumas coisas assim, olha, eu quero abençoar, eu quero que vocês sejam como Abraão, eu quero que vocês tenham o meu favor. Deus mostrava muitas vezes, fala muito na nação de Israel, se vocês estão servindo a Deus, eu vou abençoar suas lavouras, vai prosperar. Se vocês não estão sendo fiéis, não vai acontecer isso. Então, naquela época, a maneira de Deus mostrar era através das coisas mais visíveis, palpáveis, e também porque Deus queria mostrar uma mostra, um sinal daquilo que Deus quer fazer para todos nós. Agora, na nova aliança, e até a gente pode ver isso na velha aliança também, mas assim, existem muitos casos em que servos de Deus são chamados para sofrer por ele. Aliás, leia o capítulo 11 de Hebreus, que fala dos heróis da fé, como aqueles que perseveravam, fala de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, fala dos heróis da fé, mas fala no final do capítulo 11 de Hebreus, fala de muitos que foram perseguidos, que foram martirizados, que sofreram, que andaram errantes, que tiveram que pagar um preço alto por serem fiéis a Deus. Então, nós temos essas situações também, né, que não demonstram que Deus não abençoou, mas são chamados, são situações. E hoje nós, assim, existe um aspecto assim de sofrimento, como o apóstolo Paulo, que sofreu nas viagens missionárias e passou muita falta por causa da sua missão. Mas existe um sofrimento também que simplesmente faz parte de nós compartilharmos, de nós fazermos parte desse sistema que ainda está, desse regime, dessa época do mundo, da história, em que o reino de Deus não veio e nós sofremos, nós também sofremos. Quando nós entramos aceitamos o novo nascimento, entramos no povo de Deus, nós não entramos numa isenção do sofrimento do mundo. Isso é mais evidente na nova aliança do que na velha. Então, é mais ou menos para colocar isso no contexto. Mas, voltando aqui para Gênesis 25, é interessante destacar esse aspecto da vida de Abraão. Ele foi abençoado em todos esses aspectos, né? Então, ele morreu com uma vida plena. Ok, versículo 9. A próxima coisa que vai falar sobre a morte de Abraão é o sepultamento. Ele foi sepultado pelos dois filhos mais destacados, né? Então não fala nada sobre os filhos de Quetura, mas Isaac e Ismael. Isso aqui é o único momento que nós temos registrado de Isaac e Ismael se unirem, estarem juntos, cooperarem, estarem realmente juntos depois que Ismael foi expulso, né? Foi mandado embora da casa. Então aqui eles estão juntos. Isso a gente percebe quantas vezes isso acontece, né, no velório de alguém, de uma mãe, de um pai. Às vezes vêm pessoas, ou de outros parentes, vêm pessoas que nunca se veem. Então é um fato interessante assim, de como, isso é triste, né? Mas é um fato assim, de que a morte nos une. E é bom saber que a morte de Jesus nos une de uma maneira positiva. Mas aqui, Isaac e Ismael, isso é triste porque eles não tiveram mais relacionamento, pelo que sabemos, mas assim, ao mesmo tempo é interessante ver que os dois filhos honraram o pai e puderam fazer isso juntos. Então, Isaac e Ismael, seus filhos, os sepultaram. E aqui faz questão de citar como vai falar de cada um dos três patriarcas, né? Nós já vimos isso, como Abraão comprou essa propriedade. Em Gênesis 23, ele comprou para sepultar sua esposa Sara, e agora as três gerações,
Abraão, Isaque e Jacó, as 3 gerações vão ser sepultados neste mesmo lugar. E aqui em Gênesis vai fazer questão de citar isso em todos eles, Isaque e Rebeca, Jacó e Lia. Então, nas 3 gerações, o casal, né, o marido e a esposa foram sepultados nessa caverna. E lembrando então que Abraão estava nessa terra, viveu 100 anos dentro da terra de Canaã. Ele foi, como nós estamos vendo, ele foi muito abençoado materialmente. Ele acabou tendo vários filhos e netos. Mas a única, assim, em termos da terra, o que é que Deus deu para ele, o que Deus permitiu que ele tivesse em termos de terra? Somente um lugar de sepultamento. Então, isso é muito profundo para a gente pensar, porque isso destaca a nossa posição de peregrino e de não possuir, de não ter uma coisa permanente. A única coisa, né, Hebreus 11 fala muito sobre Abraão nesse sentido, que ele estava buscando uma cidade, estava buscando uma pátria. Então isso fala muito sobre o nosso desapego. E a única coisa, e isso não é só em relação a coisas materiais, estruturas, impérios, realizações, não possuímos nada. Que você vai passar tudo para outro, isso é importante. Abraão conquista algo importante e ele passa algo para o filho. Então, isso é real. Não é que você vive uma vida longa e não faz nada, não passa nada, não. Você tem algo para transmitir. Agora, algo em termos assim, esse aqui é meu e vai ficar sendo meu, não, só o lugar para sepultamento. Nós vivemos neste mundo e Abraão negociou e achou assim, eu quero um lugar para sepultamento. E esse lugar, eu nem sei, assim, às vezes eu fico pensando, com certeza, né, tem mais coisas que a gente não conseguiu enxergar ainda, porque esse lugar de sepultamento, como eu falei, assim, chama muita atenção no livro de Gênesis. E principalmente no terceiro patriarca, Jacó, que acabou descendo para o Egito no tempo da fome. José já estava lá e aí foram todos morar no Egito, que depois a descendência ia se multiplicar lá. Mas Jacó, quando morre, lembra como Abraão, ele exigiu que o servo jurasse para ele que ia conseguir uma esposa para o filho que não fosse de Canaã, do povo dos cananeus. Jacó, ele também faz o filho jurar que não iria sepultar Jacó no Egito. Ele falou assim, vocês precisam jurar para mim que vocês vão me levar vocês vão levar o meu corpo, vocês vão sepultar meu corpo nessa caverna, no lugar certo. Para eles isso era um sinal profético, e tanto é que Hebreus 11 fala sobre isso, né? José falou, quando vocês saírem do Egito, vocês têm que levar meus ossos daqui. Então era algo assim era um testemunho, era um ato profético, era um testemunho que eles estavam dizendo, nós não temos nada ainda, a terra de Canaã, a herança, o reino, isso é simbólico da terra toda. Toda a terra pertence a Deus. Deus quer colocar seu reino em toda a terra, mas por enquanto nós só temos um lugar para ser sepultado. Então é muito interessante isso, e a gente pode entender que Deus está sinalizando algo, Ele está dando uma mensagem sobre isso, e eu realmente penso que tem mais coisas para descobrir ali, mas esse lugar de sepultamento de Abraão, ele cita exatamente, versículo 9, caverna de Macpela,
campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Então ele faz questão de identificar esse lugar, porque foi algo muito simbólico, muito profético. Quando Abraão comprou essa propriedade, era realmente uma sinalização de que ele estava, era a única coisa que ele possuía na terra, e era um lugar para sepultamento. Então, a morte é um testemunho. Nós morremos, mas com visão para alguma coisa. Porque por que alguém vai se importar onde que é sepultado? Né? Mas é porque tinha algo significativo ali para ser sepultado na terra, a posição até a morte. Eu me mantenho firme, eu vou ser sepultado no mesmo lugar, dentro da minha posição, dentro do meu testemunho, eu mantenho o meu testemunho até o fim. Jacó, como eu falei, assim, ele foi para o Egito, mas o meu coração está lá e eu preciso ser sepultado lá. Então, é o significado da morte, né? E outra coisa, voltando para o versículo 8, é uma expressão que é bastante usada assim quando fala a respeito da morte dos servos de Deus, fala que ele foi reunido ao seu povo. A gente não tem como saber muito detalhadamente o que eles entendiam naquela época a respeito da morte, o que vinha depois da morte. Mas esse ser reunido ao seu povo, eles entendiam isso como algo muito mais do que o sepultamento, porque Abraão não estava sendo reunido ao seu povo. Se fosse sim o corpo físico, ele quer ser sepultado no cemitério onde estão todos os parentes dele, não foi isso. Ele foi reunido ao seu povo, não só a Sara, mas isso porque eles criam que tinha algo depois da morte. Eles não tinham muito entendimento, parece, não falavam muito sobre ressurreição, mas eles estavam entendendo que a morte era muito mais do que só uma morte física, né? Ele foi reunido ao seu povo. Isso, Deus fala sobre isso com Arão, com Moisés: você vai morrer, vai ser reunido ao seu povo. Eles usavam muito essa expressão. Então, era algo que ia além da morte física. Ok, então nós já falamos sobre, no esboço aqui, já falamos até o número 4, Isaac e Ismael juntos para sepultar o pai, e falamos também sobre o lugar do sepultamento, né? Versículo 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac. Isso, claro, não significa que Isaac não tinha nenhuma bênção antes da morte de Abraão, mas isso também é uma declaração simbólica, sei lá, assim, é uma declaração assim que indica a transmissão da bênção, a bênção especial, aquilo que Deus deu, que seria o legado mais importante, acima de todas as coisas que Deus deu para Abraão, para ser passado para seu filho, mais do que essas propriedades ou possessões, bens materiais, Abraão estava passando para Isaac a sua bênção. Nós não temos um registro de Abraão abençoando Isaac. Isso vai acontecer, Isaac abençoando Jacó. Jacó roubou a bênção de Esaú, mas assim, Isaac abençoou seus filhos, e Jacó abençoou todos os seus 12 filhos. Então, tinha até essa cerimônia, esse rito de passar a bênção para frente. Agora, isso aconteceu entre Abraão e Isaac. Quando Abraão morreu, essa bênção, esse legado, essa nuvem que ficou sobre a vida de Abraão e que realmente guiava e protegia, essa bênção especial da missão e do chamado de Deus para Abraão, passou para Isaac. E ele fala aqui: depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac, agora, e o último destaque aqui, que nós temos aqui no versículo 11, é que Isaac habitava junto a Beer-Lahai-Roi.
Bom, esse é um nome complicado, mas esse nome vem de Gênesis 16, quando Agar estava fugindo, foi expulsa da casa, Sara mandou embora, mandou que não podia ficar junto, Ismael nem tinha nascido ainda, e Agar fugiu e ficou desesperada, e o anjo do Senhor, que é a primeira vez que fala dessa visitação em forma visível. Quando a gente fala anjo, a gente geralmente pensa assim de asas e essa figura assim de um anjo, mas normalmente quando fala anjo do Senhor, muitas vezes aparecia como na forma humana mesmo, como se fosse um homem. E o anjo do Senhor era o aparecimento, a manifestação de Jesus antes da encarnação. Então, a primeira vez que o anjo do Senhor, esse anjo, esse mensageiro, essa manifestação de Deus que o homem pudesse ver, a primeira vez que tem isso foi com Agar, né? Falamos sobre isso quando estudamos o capítulo 16. E esse lugar onde Isaac mora é o lugar que recebeu esse nome porque Agar falou em Gênesis 16, quando o anjo aparece para ela, versículo 13, ela chamou o nome do Senhor, ela deu um nome para Deus, tu és o Deus que me vê, e aquele poço, versículo 14, foi chamado Beer Lahai Roi, porque era o Deus que tinha dado ouvidos a ela. Então eu estou lembrando disso porque esse é o lugar já que Isaac estava no final do capítulo anterior. Gênesis 24, versículo 62, Isaac tinha vindo de Beer Lahai Roi, quando Rebeca chegou. Então é bem interessante assim essa conexão, porque Isaac ele está herdando a bênção de Abraão, mas ele também está sendo abençoado no lugar que Deus selou por causa do seu encontro com Agar. Então, eu acho muito significativo isso, sim. Agar deixou um legado, Agar deixou uma bênção. Esse lugar tem um nome por causa do que Deus fez na vida de Agar. São coisas que normalmente a gente não presta atenção, mas é algo muito significativo. Ok, rapidamente agora, antes de nós falarmos então sobre esse aspecto final, os próximos versículos em Gênesis 25 começam no versículo 12, e aqui eu também quero lembrar vocês de algo que nós vimos vários capítulos atrás, que Gênesis é como se fossem os capítulos originais de Gênesis, não esses capítulos que nós temos. Mas o livro de Gênesis, ele tem umas subdivisões, ele tem assim tipo um título, uma subdivisão. E essas subdivisões, que são vários, né? Depende da forma que conta, mas são 10 ou 11 ou 12 capítulos em Gênesis, que sempre começa com essa expressão do versículo 12. São estas as gerações de Ismael. Isso começa o novo capítulo. Então, em Gênesis 25, versículo 11, terminou um capítulo. Esse capítulo foi bem longo. Esse capítulo de Abraão começou em Gênesis 11, antes de começar o 12, Gênesis 11, versículo 27. Gênesis 11, versículo 27, começou o capítulo de Abraão. Na verdade, fala, são essas as gerações de Terá, o pai de Abraão. São essas as gerações de Terá. É aqui que começa o capítulo sobre a vida de Abraão. Então, isso aqui vai desde 11, 27 até esse 25, capítulo 25, versículo 11. Então, aqui nós temos um capítulo grande sobre a vida de Abraão. Essa expressão no hebraico chama Toledote, pelo menos escreve assim, Toledote. São estas as gerações. Algumas traduções
colocam alguma coisa um pouco diferente, mas é algo assim. São essas as gerações. Agora, aqui então vai começar um capítulo separado para Ismael, só que é curtinho, acho que é o mais curto do livro de Gênesis, porque só vai do versículo 12, Gênesis 25, 12, até 18. Então, aqui vai falar sobre as gerações de Ismael. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. E aí vai falar sobre os nomes. E aqui o que chama atenção na descendência de Ismael é que ele tem 12 filhos. E esse número 12, ele aparece várias vezes. Nós sabemos que Jacó vai ter 12 filhos. O irmão de Abraão, que conta no final do capítulo 22, o irmão de Abraão, Naor, também tem 12 filhos. Esaú vai ter 12 filhos. Então esse número 12, ele aparece várias vezes, assim, é um número bem significativo, 12 discípulos de Jesus, assim por diante. Então, mas Ismael não só tem 12 filhos, mas eles são chamados, olha o versículo 16, foram estes os filhos de Ismael, foram estes os seus nomes pelas suas vilas, pelos seus acampamentos, 12 príncipes, segundo as suas tribos. Então, lembra que Abraão pediu para Deus, falou assim, Deus, abençoa Ismael também, isso antes de Isaac nascer. Deus falou assim, seu filho da promessa não vai ser Ismael, mas Abraão falou assim, Deus, abençoa Ismael. E Deus falou assim, eu vou abençoar, ele vai ser uma nação, ele vai ser um povo. Então, aqui nós temos que Deus está respondendo o pedido de Abraão para que Ismael também fosse abençoado, e ele também se torna uma nação, ele também se torna um povo. Hoje, claro que a gente não tem como distinguir entre descendentes de Ismael, os descendentes de Esaú, os descendentes de Ló, esses outros descendentes de Abraão com Quetura, mas todos eles são descendentes de Abraão. Ló não diretamente, né, era só um sobrinho, mas são parentes, né, mas assim, a maioria dos árabes, a maioria dos outros descendentes que formam esses outros povos em torno de Israel, são descendentes de Abraão mesmo, né? Então Abraão, ele é pai dos povos árabes também, como nós sabemos. Então, versículo 17, os anos da vida de Ismael foram 137. Ele expirou e foi reunido ao seu povo. E versículo 18, os seus filhos habitaram desde Avilá até Sur, parece que é na Arábia, que está em frente do Egito, como quem vai na direção da Síria. Ele se estabeleceu diante da face, algumas traduções dessa palavra pode ser também assim, que ele vivia em inimizade. O anjo do Senhor tinha falado com Agar, que ela ia ter, que o filho, né, Ismael, ele seria como um jumento bravo, ele ia ser independente, ele ia viver separado, meio brigando com os outros, né? Então, ele assim, isso realmente caracterizou os descendentes de Ismael, que eles foram povos que viviam se defendendo, independentes, não vivendo muito em tanta paz, mas também essa expressão não precisa ser necessariamente esse significado, ok? Então, agora, nos minutos finais que nós temos aqui, eu quero falar sobre, voltar a essa pergunta, que não tem uma resposta muito clara, mas se você estiver acompanhando, se você tiver o esboço em mãos, eu vou falar sobre essas 4 conclusões, esses 4 aspectos, pelo menos são aspectos para a gente pensar. Por quê? Não é nem assim, não é tanto por quê, mas são desdobramentos, são aspectos, assim, desse aspecto de que, principalmente no tempo de Abraão, mas no Isaac também, porque Deus ficou só com um descendente? Por que só um era o filho da promessa e os outros não?
Porque, como eu falei, se você olhar para os descendentes de Jacó, eles não foram incluídos porque eram melhores do que Esaú, do que Ismael, né? Então, é uma das grandes perguntas que nós temos, assim, porque isso não é só do tempo de Abraão, isso vem desde o início, a descendência de Adão, que depois tinha Abel morreu e Caim que matou, tinha descendência de Caim, tinha descendência de Sete, depois tinha descendência de Noé, depois do dilúvio. Então sempre Deus está seguindo uma linha, Deus está sempre procurando, na verdade, o que Deus está fazendo. E essa é uma das coisas mais difíceis da gente entender, e como eu falei assim, eu acho que a gente nem consegue absorver, a gente não consegue entender plenamente essa verdade, assim, o que Deus está querendo. Mas isso volta a Gênesis 3, quando ele fala assim, a semente da mulher vai vencer sobre a semente da serpente. Então Deus está procurando realmente uma descendência, ele está procurando uma linhagem que vai trazer a redenção, que vai trazer o Messias. E mesmo depois do Messias, né, Deus continua, né, Apocalipse 12 fala de uma mulher que tem um filho e o diabo quer devorar esse filho. Então nós temos essa linha na história que Deus está atrás de uma descendência. E então vou ler o que nós colocamos aqui na letra D do esboço, a mensagem principal desse capítulo, o que ressalta, tem esses aspectos da vida de Abraão, da bênção de Deus sobre ele, mas tem esse fato que fica muito destacado aqui, filho de Quetura, descendente de Ismael, mas só Isaque é o filho da promessa. Então, tem muitos assuntos aqui que a gente teria que desenvolver mais, mas eu só vou dar essas sementes. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui sobre essa seleção é que Deus está num processo de apurar, é um processo de apuração. Durante 2 gerações, Deus escolheu somente um descendente, somente a partir de Jacó é que todos os filhos foram incluídos. Na formação, e a gente tem vários exemplos disso na Bíblia, uma das ilustrações que eu uso sempre é como Deus pegou Gideão, né, no tempo de Gideão, Deus pegou um exército de 32 mil homens e foi apurando, foi selecionando até que ficaram apenas 300. Mas isso não significa que só 300, só eles são os escolhidos. Eles foram os escolhidos para desempenhar uma missão em favor de todos. Mas Deus está sempre reduzindo, essa palavra remanescente, do próprio povo de Israel, Deus está sempre reduzindo, tinha 12 tribos, depois quando foi para Babilônia e voltou, só tinha 2, na verdade só ficava chamando de Judá. Tem sempre esse processo de diminuir, e tem um versículo muito interessante em Isaías 6, quando Deus fala assim sobre o juízo que vem sobre Israel, e ele fala sobre o toco de uma árvore que é cortada, e que vai ficar só o toco, mas dentro desse toco tem a semente santa. Então, e aí, assim, uma das coisas que a gente pode, uma analogia, né, uma ilustração disso, é como os cientistas, quando eles querem aperfeiçoar uma raça geneticamente, seja de plantas, seja de animais, eles vão trabalhando com muitas gerações e apurando aquela qualidade que eles querem, né? Tem muitas coisas que hoje nós temos como comum, assim, uma uva sem semente, essas coisas foram desenvolvidas, elas não apareceram assim naturalmente, existe um processo de apurar. Então você vai apurando, trabalhando com a genética. Agora, o que Deus está fazendo nesse apurar? Ele quer um povo santo, ele quer uma descendência santa. Mas se você olhar a história da Bíblia e até a nossa, quando Deus nos escolhe, nos inclui, nós podemos perceber que
Ele não está apurando, fazendo uma raça mais pura, mais perfeita. Não é bem assim. A nossa purificação vem de outro processo. Mas ele está desenvolvendo algo. A geração de Abraão, a vida dele, depois de Isaac, ele não começa ampliando muito. Ele quer trabalhar em um para abençoar os outros. Agora, eu tenho muitas perguntas sobre isso. Deus, durante séculos, milênios, trabalhando com pouca gente, ainda diminuindo, reduzindo, afunilando. E as outras nações? E os outros povos? E Abraão com 8 filhos? O que aconteceu com os outros 7? No plano de Deus, se é só Isaac. E uma das coisas que eu tenho observado há muito tempo é que a Bíblia, que não fala sobre várias coisas, às vezes a gente queria saber que tinha antes da criação do mundo, o que Deus fazia com os anjos. A gente queria saber muitas coisas e a Bíblia não fala sobre vários aspectos, várias áreas de conhecimento que nós gostaríamos de ter. Então, não adianta procurar, não adianta querer que a Bíblia tenha uma explicação científica da criação do mundo. E uma coisa que a Bíblia não tem, que a gente até gostaria que tivesse também, é explicando como é que Deus, quem é salvo e quem não é salvo. Quem vai entrar no reino eterno e todas as outras pessoas vão ser quem? Ismael não foi aceito, Saul não foi aceito. Como é que Deus escolhe? Olha, a Bíblia não dá esse tipo de resposta. Então, é muito importante a gente entender o que a Bíblia está relatando, o que a Bíblia quer mostrar para nós. Quer mostrar o plano de Deus para redimir o mundo, para restaurar não só a terra física. Deus quer a terra, ele vai estabelecer seu reino na terra, mas o interesse de Deus não é a terra, ele quer a humanidade, não é só a terra, né? A terra faz parte, é o contexto, é o lugar, é a casa, mas Deus quer resgatar todos os povos. Agora, o que acontece com todos esses povos nos tempos passados? Nós temos algumas dicas, e claro que eu não vou entrar nisso agora, e nem temos respostas completas. Então, nós não sabemos o que Deus vai fazer, o que Deus fez com o destino eterno de cada pessoa que viveu, todos os povos, as pessoas que nunca ouviram, até hoje, muitas etnias, muitos povos não ouviram o Evangelho. Então é uma grande pergunta e vai muito além de uma coisa muito quadradinha que às vezes nós queremos colocar como que Deus faz. Claro que tem verdades muito claras na Bíblia sobre o caminho para Deus, mas é muito importante entender que a Bíblia traça um caminho que vai para o seu propósito final. Ele não responde essas questões sobre quem é salvo e quem não é. Isso Deus não fala, não revela, ele não vai nos dar essa chave, esse conhecimento de como a pessoa alcança Deus, predestinação ou não predestinação. Essas coisas a gente não tem as respostas, porque a Bíblia não está focando nisso. Agora, o ponto principal é que Deus ele vai reduzindo, como Gideão, ele vai reduzindo, afunilando para poder produzir algo. Não é por esse afunilamento que nós temos pessoas mais santas em si, mas ele quer pessoas que se relacionam com ele. Ele está desenvolvendo um grande relacionamento. O segundo ponto aqui da letra D é que Deus queria mostrar, por meio dessa situação de Abraão ter vários filhos, mas só um ser a linha, ele queria mostrar que o reino dele, o povo dele, a redenção que vem dele, não é uma obra natural. Essa foi a grande lição de Ismael. Isso foi um filho gerado, Deus abençoou o filho, não tem problema, nós todos temos a procriação por meios naturais, mas o que realmente gera o reino de Deus é o filho que nasce sobrenaturalmente.
Então, é a exclusão de tudo que é da nossa carne, da nossa herança. Assim, a única coisa que vai dar continuidade é aquilo que vem do Espírito, né? A Bíblia fala na Nova Aliança bastante sobre isso. Então, é mostrar essa diferença entre algo que é produzido naturalmente e algo que é produzido pela obra de Deus em nós. Deus usou Abraão, Deus usou Sara. Ele usou pessoas, não foi algo que veio de fora, mas o próprio Jesus foi gerado em Maria, mas foi algo sobrenatural. Isso é a promessa, o que Deus vai fazer para resgatar o mundo, o que Deus vai fazer para salvar. O plano de Deus depende de intervenções, depende de obras de Deus, e isso é algo que a gente precisa realmente entender, porque infelizmente o que nós geramos por nós mesmos é como aquela. Também eu gosto muito assim de pensar em 1 Coríntios 3, quando Paulo fala que só ouro, prata e pedras preciosas vão passar pelo fogo. A pedra cortada do monte, sem mãos humanas, vai destruir toda a imagem, toda a estátua, tudo que é feito com mãos humanas. Não é só de governos e impérios do mundo, isso também vale para nossas obras na igreja. Tudo que é feito com madeira, feno e palha vai ser queimado. Terceiro ponto, ele mostra aqui que Abraão, como nós sabemos, é a grande figura de pai. Abraão é pai. Ele é pai da fé, ele é pai da nação escolhida, ele é pai de muitas nações, ele é pai da linhagem de Messias, do Messias. Então ele é um pai. Isso é muito forte na missão, assim, no que Abraão representa. Mas nem todos os filhos de Abraão são filhos da promessa. Eu não tenho mais tempo para ler esses textos, mas eu vou citar para você lembrar e quem sabe até examinar. Romanos 9, de 6 a 13, fala assim, Paulo fala muito claro assim, nem todos os filhos de Abraão são filhos da promessa. E agora eu quero lembrar vocês da mensagem de João Batista. Ele veio falando assim, não pense que porque você é filho de Abraão, você tá tudo bem. Deus pode levantar de pedras filhos de Abraão. Deus vai colocar o machado na raiz das árvores. Então, não todos os filhos de Abraão, nem todos os os descendentes de Isaac são filhos da promessa, né? Então, Deus está sempre mostrando. Jesus foi falar com os judeus em João 8, e ele falou, eles ficaram assim, por que você está falando que a gente vai ficar livre? Nós somos filhos de Abraão. E Jesus vai falando com eles e fala assim, vocês são filhos, vocês dependendo daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês vivem, vocês são filhos do diabo e não de Abraão. Então é muito sério essa questão de que Abraão, um homem de fé, um homem que viveu na presença de Deus, mas 7 dos 8 filhos não foram em alegoria, né? Eu vou falar sobre isso no último ponto. Deus não estava rejeitando os outros filhos, mas ele quis mostrar que só Isaac seria o instrumento dele para alcançar todas as nações. Mas uma coisa assim muito importante é que nós podemos pensar, como eu falei da madeira, feno e palha, quantas coisas que eu já fiz na minha vida. O que eu vou deixar? E o que foi gerado por Deus e o que foi gerado por mim mesmo? Então Deus estava dando uma lição, mostrando um quadro que nós podemos produzir muitos filhos, nós podemos produzir muitas obras, nós podemos produzir muita coisa, mas só aquilo que realmente vem de Deus em nós é que vai permanecer. E a última coisa, o quarto ponto aqui,
é que também a gente precisa ter muito cuidado com essa atitude de exclusividade, porque quando a gente lê Romanos 9, que fala nem todos os filhos de Abraão, e aí ele vai falar sobre Ismael, ele vai falar depois sobre Esaú, que Deus não aceitou. Então a gente fica muito preso nessa coisa de predestinação e de que só tem alguns escolhidos e que os outros não fazem parte. E eu queria deixar um pensamento muito importante, pelo menos para mim tem sido algo assim muito significativo. Ele fala assim: eu quero mostrar que, não sei se vai ser fácil você pegar essa ideia, mas vamos falar sobre Ismael. Ismael não era o filho da promessa. Deus falou com Abraão: não é em Ismael que vai sair a linhagem da bênção, vai ser com Isaque. Então a gente pode pensar, então Ismael, eles são amaldiçoados, eles são inimigos, a gente tem que desprezar. Não, de forma alguma. Por quê? Porque Agar foi uma mulher que Deus encontrou com ela. Ismael foi abençoado por Deus. Mas Deus usou a vida deles, Deus usou essa narrativa, essa história, esse registro para mostrar uma alegoria. Então veja bem, em Gálatas 4, Paulo ali fala assim, de Sara e Agar. E ele fala assim, são duas mulheres, uma representa a vida do espírito, outra representa a vida da carne. Então é uma alegoria, são lições, são apontamentos que Deus quis mostrar. Mas não significa que a pessoa em si, Agar, não foi rejeitada. Ela não foi rejeitada por Deus. Ela foi acolhida 2 vezes, com visitações sobrenaturais. Deus abençoou Ismael. Ele não seria a linhagem que Deus ia usar para trazer a bênção. Mas até hoje, os árabes são pessoas como todos nós que podem ser tocadas. A Bíblia fala sobre como Egito e Assíria, aqueles povos em volta, serão bênçãos junto com Israel. Então, Deus não quer uma atitude de exclusividade. Nós somos os escolhidos e todos os outros estão fora. Deus, sim, ele reduz, ele pega os 300 de Gideão, ele pega a linhagem de Judá para trazer o Messias, ele escolhe, ele pega toda a nação de Israel no tempo de Jesus e pega 12 discípulos, mas a partir dali ele quer trazer todos. Então, a ideia sim, Deus está apurando, Deus está selecionando, ele tem seus meios, suas estratégias para trazer a redenção, mas a redenção para todos os povos. Então, muitas coisas nós não entendemos, não sabemos como Deus vai lidar com todas as pessoas que existiram antes da vinda de Jesus, fora de Israel, não sabemos como ele vai lidar nem com o povo de Israel, que muitas vezes não era fiel. Não sabemos como Deus vai agir com todos os povos e religiões que existem hoje, mas sabemos que Deus está trabalhando, apurando, desejando trazer à luz algo que vai servir como seu instrumento, como seu meio de trazer bênção para todas as nações da terra. Então, são alguns pensamentos, eu sei que tem perguntas que não são respondidas, e só vou mostrar finalmente esse legado de Abraão, são coisas que a gente já mencionou, então só para resumir o legado de Abraão, nós temos que ele teve 8 filhos, mas apenas um era realmente o filho da promessa. Ele recebeu muitas bênçãos de riquezas materiais, porém na terra ele só teve direito ele só conseguiu ter, Deus só deu permissão para ele ter uma propriedade, que era o lugar do sepultamento. Então esse é o legado, essa é a vida de Abraão. O que ele deixou, né? O que ele teve, mas a principal que eu coloquei aqui embaixo, a coisa principal que ele passa são as promessas, a vida dele com Deus, isso que ele passou adiante, isso que ele passou para Isaque,
mas não para ser de Isaac. Naquela época, sim, a linhagem seria através dele, mas a promessa é que é por meio de Isaac. Deus está trabalhando como se os cientistas trabalhando só com uma pequena cultura de uma plantação, de uma lavoura ou de uma raça que possa abençoar toda a humanidade. Então, trabalham com poucos para produzir algo muito apurado, muito perfeito, que possa trazer a bênção a todos. Então, o plano de redenção de Deus é misterioso, é tremendo, é profundo, a gente não consegue sondar, a gente não consegue entender toda a plenitude disso, mas esse capítulo foca nessa questão. Qual é o legado de Abraão? O que ele está passando para frente? E esse fato de que, de tudo que ele tem, realmente o caminho para transmitir para a próxima geração, para a continuação da obra da missão de Deus, ele tem que passar para Isaac. Esse afunilamento está acontecendo aqui, de tudo que Deus deu a ele só tinha uma propriedade, ele só passou para um filho, mas com algo, uma esperança, uma promessa para algo muito mais amplo. Que talvez a gente não consiga ter uma ideia assim, muito completa do por que Deus faz assim, por que foi dessa maneira, por que não foi de outro jeito, mas podemos ter certeza que é realmente algo de uma sabedoria e de que ele vai alcançar, e que o objetivo final dele realmente é alcançar todos com essa bênção. Senhor Deus, Tu realmente és maravilhoso. Com certeza nós somos incapazes de sondar a Tua sabedoria, somos incapazes de compreender tudo, mas nós vamos continuar perguntando, nós vamos continuar indagando e desejando, acima de tudo, aceitar que o Senhor é sábio, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor tem em vistas a redenção completa, a restauração completa, e nós ansiamos por isso, desejamos que na nossa geração o Senhor também possa encontrar, apurando, muitas vezes não caminhando com amplitude, com multidões, chegando ali aonde vai ser o caminho para que o Senhor possa trazer à luz algo que vai ser a fonte de vida para todos, que nós possamos acompanhar, que nós possamos ser fiéis e que nós possamos, ó Deus, entender e cooperar com Teus caminhos. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus.